essa live em nome do Senhor Jesus. Por que a senhora resolveu fazer uma live agora à noite, pastora? Por causa da palavra. Essa palavra aqui, tenho certeza que todas as pessoas que ouvirem vai ser de grande valia em nome do Senhor Jesus. Aliás, eu quero falar um pouquinho sobre a parábola em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, também muito boa noite em nome do Senhor Jesus. E se você puder compartilhar o máximo de pessoas que você puder, isso seria bom. Até porque para que nós possamos ali alcançar o máximo de almas possível, para que nós possamos ali levar o Evangelho, levar as boas novas em nome do Senhor Jesus. Então você que está aqui, você que está na sua casa, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Irmãos, abra a Bíblia, você que a trouxe aí, no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos falar de uma parábola muito conhecida, que é a parábola das 10 virgens. Talvez você já ouviu inúmeras vezes a respeito dessa parábola. E é interessante nós percebermos qual é a finalidade, o que Jesus quis mostrar com essa parábola, o que ele queria nos ensinar. Porque eu sempre digo que cada parábola, cada história que Jesus ele contava, ele queria nos mostrar algo, ele queria nos revelar algo, e aqui não é diferente. Então você que tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que você abre no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, capítulo de número 25. Irmãos, eu tenho certeza que essa palavra, como todas as outras, ela vai nos orientar muito a respeito do nosso caminhar com Cristo. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 25, no versículo 1, ele começa dizendo assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro de quem? Do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Então aqui termina a parábola, mas no versículo 13 você percebe que Jesus dá um alerta. E qual é o alerta que ele dá? Vamos ler junto. 13 diz assim: vigiai, pois
porque não sabei o dia. Você vê que o dia está a letra maiúscula. O que representa, pastora? Ali o dia da vinda de Jesus, o dia que ele virá ali ao nosso encontro. E o que ele fala aí nesse dia? Ninguém sabe nem a hora em que o Filho do Homem, o que, irmãos? Há de vir. Ou seja, o que nós entendemos com essa parábola? Primeira questão que nós podemos aqui tirar de lição nessa parábola, que o esposo, ele vai voltar. Diga para o seu irmão, o esposo vai voltar. Fala para ele aí, fala para ela aí, o esposo vai voltar. E quem é o esposo, irmãos? Quem é o esposo? Jesus. A Bíblia diz que nós somos a noiva, nós somos a esposa. E ele está dizendo que ele vai voltar. Não se sabe o dia e nem a hora, mas o que se sabe, o que, irmãos? É que ele irá voltar. E a Bíblia nos começa mostrando aqui que haverá o que? As bodas, né? Uma festividade lá no céu. As bodas do Cordeiro, considerada ali como conhecimento na Bíblia Sagrada. E para entrar nessa bodas, nessa festa, nessa festividade, o que é exigido para se entrar lá? Você reparou? O que é exigido para entrar nas bodas do Cordeiro, pastora? Nós percebemos aqui o que é exigido, irmãos, para entrar lá? As lâmpadas estarem como? Acesas. Então, vou perguntar de novo, o que ele exige para que se entra na boda do Cordeiro? As lâmpadas estarem o que? Aceso. E em cada parábola, cada ali, irmãos, cada ali, vamos dizer, né, não situação, mas cada elemento, ele tem ali uma simbologia. E o que ele está querendo dizer com lâmpada, pastora? O que significa lâmpada? Lá no livro de Provérbios, abra aí, você vai entender melhor o que significa essa lâmpada. Não é essa que está em cima da sua cabeça aí, né? Essa lâmpada de LED, não é essa que ele está falando, não. A lâmpada aqui que ele está falando é essa daqui, Provérbios, capítulo de número 20. Se você não tiver a Bíblia, você pode acompanhar nos monitores, em o nome de Jesus. Provérbios capítulo 20, versículo de número 27. Que é essa lâmpada que ele está falando? Que é essa lâmpada que tem que estar acesa para que eu entre nas bodas do Cordeiro, quando Jesus vier buscar? O que ele diz aí? Provérbios 20, versículo quanto? 27. O que ele fala aí? A alma ou o espírito, dependendo da versão, do homem é o que, igreja? É a lâmpada do Senhor. Então ele está dizendo que essa lâmpada, ela representa o nosso espírito. E o nosso espírito, ele deve estar como? Aceso, abastecido com azeite. Você sabe que quando nós, antes de convertermos, nós tínhamos um espírito separado do Senhor. Nós éramos mortos, separados. Mas quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, foi ali recriado um novo espírito. Você já passou pelo batismo das águas? Pastora, não passei ainda. Então você precisa passar por esse processo. E esse processo, irmão, funciona assim, que quando o homem, ele aceita Jesus, ele se arrepende e ele passa pelo batismo, quando faz aquele ato de imersão, o que acontece, pastora? E levanta o homem novamente, ali há um novo espírito que é dado para o homem. Não é um espírito renovado, não é um espírito reformulado, mas é um novo espírito recriado. Pastora, então Deus me dá um outro espírito? É exatamente assim que funciona. Então essa lâmpada, ela representa o nosso espírito. E isso não fica só no que eu estou falando. Abra em Ezequiel, deixa eu te provar isso. Ezequiel capítulo 36. Esta semana, na quarta-feira, precisamente,
eu mencionei um pouquinho a respeito desse caso aqui, Ezequiel 36, para você entender esse espírito, esse novo espírito que ele está dizendo aqui. Ezequiel, capítulo de número 36, Ezequiel 36, em nome do Senhor Jesus. Irmão, Ezequiel 36, versículo qual, pastora? Versículo 25, o que diz aí? Vamos ler juntos? Ezequiel 36, 25 diz o quê? Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis como, irmãos? Purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos o quê? Purificarei. O que é essa água que ele está falando? Também é algo aqui simbólico, representa a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é espargida, a palavra de Deus, quando ela é entregue na nossa vida, ela nos limpa, irmãos. Por quê? Porque ouvindo a palavra de Deus, o que surge dentro de nós, irmãos? Um arrependimento. Quando nós cremos na palavra do Senhor, e quando nós cremos e arrependemos, a Bíblia diz que nós somos o que, irmão? Purificados. E o que mais que ele diz no versículo seguinte? O que ele fala aí, 26? E vos darei, o que ele vai nos dar? Um coração novo, e porei dentre vós o que? Um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração, que, irmão? De carne. Então o que ele está dizendo? Que essa transformação, ela ocorre a partir do momento em que nós ouvimos a palavra, cremos na palavra, passamos para o arrependimento e decidimos entregar a nossa vida ao Senhor. E ele diz que ele vai fazer essa transformação, nos dá um espírito novo. E esse espírito novo, ele tem que estar sempre como? Abastecido. Abastecido com o que, pastora? Com sempre o azeite, com o óleo. Você reparou uma coisa nessa parábola? Vamos ver se você prestou atenção. Deixa eu perguntar para você algo aqui nesta noite. Quantas dessas virgens, voltando lá para as virgens, quantas dessas virgens eram convertidas? Responde para mim aí. Quantas eram convertidas, irmãos? 5? Nenhuma? Quantas eram? Todas. Todas, pastora? Todas. Virgem representa o sinal do que, irmão? De pureza. Todas elas eram puras. Você reparou? Ele não fala aqui que havia apenas 5 virgens ali prudentes. Ele fala virgens prudentes e qual que era a outra? Virgens loucas. Todas eram convertidas, pastora? Todas eram convertidas. Independente ali o que? Das prudentes e das loucas. E qual era o objetivo delas, irmãos? Qual que era o objetivo delas? Era encontrar-se com o esposo. Esse era o objetivo delas. E o nosso também. Um dia nós podemos o que, irmão? Encontrar com o esposo. Todas elas encontraram com o esposo? Não. Não. Assim como nos dias de hoje, irmãos. Não é diferente. Eu costumo dizer, irmão, que começar algo não é tão significativo do que terminar algo. Começar algo, muitas pessoas começam, mas porém não termina. Salomão, ele declarou, irmão, que o final, ele é muito mais importante do que o princípio. E é verdade, porque muitas pessoas começaram uma caminhada na fé com Deus, mas no meio do caminho, ela fez o quê? Ela se desviou. No meio do caminho, ela se dispersou, se distanciou do Senhor. E isso acontece. Por isso que o Abacuque, ele faz uma oração fenomenal, que eu vejo que é
muito importante para nós também orarmos. E o que ele pede de tão importante, de tão fenomenal, pastora? Lembra que ele diz? Coloque aí para os irmãos verem, por gentileza, Abacuque, capítulo 3. Ele faz uma oração, ele faz um pedido para Deus. Qual que é o pedido? Olha lá, ó. Versículo de número 2, Abacuque 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O que ele pede para Deus? Aviva, ó Senhor, a tua obra na onde? Na onde, igreja? No meio dos anos, no meio dos anos. Você percebe que ele fala duas vezes a mesma palavra, ou seja, ele pede para Deus: Senhor, me aviva no meio da minha caminhada. Eu preciso ser avivado, eu preciso chegar aonde eu tenho um objetivo, que é encontrar-se com o esposo, que é entrar ali nas bodas do Cordeiro. Eu não posso me perder no meio do caminho. Irmãos, quantas pessoas começaram 2020 cheio de fé, determinados? Quantas pessoas começaram fazendo declarações para Deus, dizendo: não, eu nunca vou sair da presença de Deus, Deus é tudo para mim. Quantas pessoas começaram a sua caminhada na fé, mas porém no meio da jornada, essa pessoa, ela fez o quê? Ela se desviou, ela se esfriou, ela permitiu que o desânimo assolasse o coração dela, principalmente, com essa pandemia. Quantas pessoas ali, irmãos, fizeram que a sua lâmpada não mantivesse acesa? E a nossa lâmpada, ela tem que manter acesa continuamente, porque lembra que eu falei qual que era o requisito para entrar na bodas do Cordeiro? Era as lâmpadas estar como? Acesa. E quantas pessoas se perderam no meio do caminho? Alguns porque ficaram chateados ali com alguém, outros por causa do trabalho, colocou o trabalho acima de tudo, outras pessoas por causa da situação da Covid-19, outras pessoas, irmãos, ali permitiram que as coisas do Senhor deixassem de ser prioridade e começassem a colocar as coisas do Senhor em segundo e em terceiro plano na sua vida. Só que a Bíblia nos mostra, irmãos, que nem todas elas, por mais que todas elas eram convertidas, mas nem todas elas entraram, nem todas elas ali tiveram encontro com o Senhor. Infelizmente, no nosso meio, no meio do cristão também, isso vai ali acontecer. Por isso que a parábola, não sei se você percebeu, no versículo 1, o Senhor Jesus, ele fala algo ali no versículo 1, ele diz assim: o reino dos céus, ele é semelhante às 10 virgens, ou seja, o que ele está querendo dizer? Que no céu se funciona assim, o céu se funciona assim. Por mais que o homem cria teorias, por mais que o homem ali comece a colocar o seu achismo, mas não adianta, o que vai funcionar é aquilo que está escrito na palavra do Senhor. E aquilo que está escrito na palavra do Senhor, nem eu, nem você e nem homem algum pode mudar, irmãos. Ninguém pode mudar. Então, irmãos, a Bíblia nos mostra que aquelas 5 nécias, elas se perderam no meio do caminho, irmãos. Por isso que Abacuque, ele fala: aviva-me aonde? No meio dos anos. Porque começar algo, como eu disse, é muito fácil. A questão não é começar, a questão é terminar, irmãos. A questão é eu terminar, e que você e eu possamos terminar ali na presença de Deus, com as nossas lâmpadas acesas, que nós possamos fazer como Daniel, Abra lá, Daniel, capítulo de número 12, que nós possamos chegar nesse nível, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daniel, capítulo de número 12, versículo qual, pastora? Versículo de número 13, que tanto eu quanto você possamos cumprir a nossa missão.
em o nome de Jesus. O que diz aí? Daniel, capítulo 12, versículo de número 13. Vamos ler juntos, igreja? Amém? Amém. O que está escrito no versículo 13? Tu, porém, vai aonde? Até o fim. Diga para o seu irmão, precisamos ir até o fim, irmão. Amém? Para ele, não para no meio do caminho, não, irmãos. Amém? Nós temos ali que permanecer até o fim, irmãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que então nós lemos aqui e aprendemos até agora? Que elas tinham um objetivo, e o objetivo era encontrar-se com Deus. Mas ali elas não tinham só um objetivo, elas também tinham uma missão, que todos nós temos a mesma missão. E qual era a missão que elas tinham, que eu também tenho, pastora? Manter a lâmpada acesa. Amém? Diga para o seu irmão, você tem essa missão, irmão. Fala para ele, ó, você tem essa missão. A missão de manter a lâmpada acesa. Você repara aqui, volta lá na parábola, por favor. Mateus, capítulo de número 25. Volta lá, Mateus 25. O que Jesus ele mostra aqui para nós, algo interessante de se mencionar aqui nesta noite. Ele mostra aqui, ele começa contando a parábola e ele diz assim no versículo 2, Mateus 25, versículo 2. Ele diz assim: e 5 delas o que, irmão? Eram prudentes e o que? E 5 loucas. O que ele quis dizer com isso aqui, pastora? Isso aqui representa o retrato da igreja. Lembra que eu falei que todas eram virgens, todas eram convertidas. Só que Jesus ele faz questão de frisar aqui que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Como eu falei, o retrato da igreja. Porque às vezes nós percebemos que nem sempre a pessoa está naquela sede, está naquele desejo. Isso é notório, irmão. Isso é bem visível de se observar. Quando a pessoa ela ora, você já começa a observar se ela está mesmo com aquela sede, com aquele desejo, irmãos. Tem pessoa que às vezes na oração ela não consegue nem fechar os olhos para se concentrar. Tem gente que na hora da oração, na igreja, a igreja está naquele clima de adoração, clima de envolvimento, e a pessoa, ela está ali parada, ela não menciona nenhuma palavra. Eu fico imaginando, se na igreja está num clima de adoração, num clima de busca do Senhor, ela não fala nada, duvido que na casa dela vai orar. Se aqui que está ali no meio do fogo, no meio do envolvimento com o Espírito Santo, ela não abre a boca, irmãos, dificilmente esta pessoa também vai orar em casa. Então Jesus faz ali uma comparação, dizendo, existem aquelas que querem ali o azeite, e o azeite representa quem, irmãos? Quem que representa o azeite? O Espírito Santo. Como que eu mantenho a minha lâmpada acesa? Me relacionando com o Espírito Santo. O que Efésios, a carta, Paulo escreveu a carta ao povo de Éfeso? Você já leu lá? Vamos lá. Efésios capítulo 5, ele dá um conselho para aquele povo e serve também para nós, como igreja do Senhor. O que ele fala para aquele povo de Éfeso, pastora? Ele diz ali, Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5, versículo de número 18. O que ele aconselha este povo? E serve também para nós. Amém, igreja? Quem está dormindo, diga amém. Eita,
repreendido, né? Em nome de Jesus, né, pastora? Também a senhora me distraiu, né, pastora? Não, tem que estar ligado. Tipo, o seu irmão tem que estar ligado, irmão. Amém? Amém ou não amém? Não é o que diz, irmãos, isso que eu estou falando não é brincadeira não, é tão sério. Porque se nós olharmos para as 7 igrejas de Apocalipse, você vai ver que todas elas terminam com a mesma frase. E qual que é a mesma frase, irmãos? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então o Espírito Santo está tratando conosco hoje. Então esteja ligado, hein, seu irmão? Esteja ligado, viu, irmão? Dorme não, em nome de Jesus. Mas, querido, vamos aqui voltar à palavra. Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Qual é o conselho dado de Paulo para o povo de Éfeso? O que ele fala para aquele povo? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas qual é o conselho? Enchei-vos do quê? Do Espírito. Você percebeu que Espírito, ele começa com uma palavra maiúscula. Por quê? Porque é uma pessoa, não é um substantivo, não é uma coisa, é uma pessoa. Então Paulo ele nos aconselha que nós precisamos buscar se relacionar com esse ser chamado Espírito Santo. Quanto mais eu me relaciono com Ele, é Ele que é o azeite, Ele que é o óleo. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu me encho dele, irmãos, da presença dele, irmãos, mais ali haverá abastecimento para que a minha lâmpada, para que o meu espírito, ele não venha se apagar. E você percebe lá em Mateus, voltando lá, quando Jesus diz que havia 5 loucas, 5 prudentes, né? Ou seja, todas eram convertidas, mas nem todos ali tinham o mesmo interesse. É verdade ou não é? E é verdade, irmão. Tem gente que não está nem aí, irmãos. Chega na hora do amém. Tem gente que não está nem aí. Você falar para ele, não, agora é o louvor. Não, agora o Anderson está abrindo o culto, não vou mais tarde. Ih, irmãos, você já vê que é ali uma virgem ali que é louca, ela não está preocupada em se relacionar com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então nós precisamos nos relacionar com Deus, sim, com o Espírito Santo, por intermédio do louvor. E a Bíblia nos mostra aqui algo interessante. Continuando, Mateus capítulo 25, versículo qual, pastora? Vamos ler o 3 e o 4. Diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o que? Azeite consigo. O que isso dá a entender? Se converteram, mas ela está apenas com aquilo que ela recebeu. Ela não desenvolveu, ela não cresceu. E Deus não quer que nós crescemos? Sim ou não? Deus quer que nós crescemos. Deus quer que nós desenvolvemos. Deus quer que você e eu ali, irmão, deixamos ali de ser meninos na fé, possamos amadurecer, desenvolver. Mas você percebe que as loucas, elas só levaram aquilo que ela recebeu, só a lâmpada. Não, pastor, eu já me batizei, eu já ali passei pelas águas, sou dizimista, sou ofertante, vou na igreja, já está bom, já está suficiente. Não. Eu preciso buscar cada vez mais de Deus. Você percebe que as prudentes, elas foram diferentes. O que as prudentes fizeram? Olha aí o versículo seguinte, 4. Mas as prudentes levaram o que? O azeite em suas vasilhas, o que? Com as suas lâmpadas. As prudentes não levaram apenas as lâmpadas, irmãos. Fora a lâmpada, elas levaram o quê? Uma vasilhas com elas. Ela levou ali um abastecimento. Você já ouviu uma pessoa quando você fala assim: eu estou indo na igreja, eu estou orando, eu estou num propósito. Aí a pessoa chega para você e fala: cuidado, hein? Vai virar fanático, hein? Não, virar religioso. Não é bem assim, não precisa orar sempre, não precisa ir na igreja direto, não. Para com isso.
isso, Deus não precisa disso. Já viu muitas vezes a pessoa, ela ficar questionando a respeito do seu relacionamento com Deus? Sim, pastora, eu já vivenciei situações assim, porque eu oro, porque eu vou na igreja, porque eu me consagro, porque eu estou lendo a Bíblia. A pessoa começa a olhar para mim e falar: ih, está virando fanático, ih, está virando religioso, ih, que é isso, que é aquilo. Irmãos, eu aprendi algo e eu espero que você também venha aprender e guardar no seu coração. O que, pastora? Tudo aquilo que queira afastar a sua comunhão com Deus, sai fora. Não provém de Deus. Seja uma amizade, seja um relacionamento, seja o que for. Não permita que nada atrapalhe o seu relacionamento, a sua comunhão com o Espírito Santo. Valeu a pena as prudentes orarem? Valeu a pena as prudentes se dedicarem a Deus? Lógico que valeu, irmãos. E isso representa as vasilhas delas. Porque a Bíblia diz que ao meia-noite, quando o noivo apareceu, o que as loucas disseram para as prudentes? Dai-nos do céu. Não foi isso que elas falaram? No versículo 8? E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o quê? Do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas o quê? Se apagaram. Pastora, tem como eu transferir o azeite? Impossível, irmãos. Como eu falei, o azeite representa o Espírito Santo. E nós precisamos buscar um relacionamento com este ser chamado Espírito Santo. E esta coisa de relacionamento com o Espírito Santo, irmão, é algo ali de individual, pessoal. Não tem como transferir. O problema é que tem pessoas que querem viver na luz do pastor. Não, pastor, ora por mim. Não, pastor, resolve por mim. Não, pastor, faça isso por mim. Pega o meu nome, faça isso. Não, é você. Diga ao seu irmão: a responsabilidade de manter a lâmpada acesa. Fala para ela aí, ó. A responsabilidade de manter a lâmpada acesa é de quem? Aponta o dedo para ela, fala: ó, é sua. É sua, é intransferível. Não tem como você ali transferir azeite. Não foi o que a prudente disse? Não dá. Não tem como. Minha filha, se você quer azeite, vai buscar. Isso é nosso também, irmãos. Se eu quero mais ali azeite, o dever sou eu. Eu buscar, eu me aproximar, eu me dedicar, eu me empenhar. Não tem como eu transferir relacionamento com o Espírito Santo. E tem gente que está ali pensando que há. Não, pastora, na minha vida nunca falta unção. Todo dia eu pego aquele frasquinho que a senhora deu, sabe aquele frasquinho, pastora? Eu pego ele, eu unjo na minha cabeça todo um azeite puro, pastora. Não é esse tipo de azeite que Jesus está falando aqui não, irmãos. Esse azeite, ele tem uma outra finalidade. Mas esse azeite aqui que mantém a lâmpada acesa, representa a pessoa do Espírito Santo, que se é mantido com um relacionamento com o Espírito Santo, que é algo pessoal, individual, que cada um de nós precisamos ter, para que a lâmpada se mantenha acesa, irmãos, para que nós não venhamos chegar no meio do caminho, Jesus voltar e nós não entrarmos, porque as nossas lâmpadas já se apagaram. Porque até Jesus voltar, você sabe que pode acontecer uma outra coisa também. O que pode acontecer, pastora? Você ou eu partimos antes. Está amarrado, pastora? É verdade. Quer ver? Deixa eu perguntar aqui. Alguém conhece alguém que morreu novo? Levanta a mão. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, eu não estou em idade para isso não, pastora. Sou novo, pastora. Meu Deus, misericórdia, pastora. É, mas também já vi muitas pessoas novas, elas partirem. Está amarrado, eu não quero partir agora não. Irmão, seja agora
ou seja depois, a questão é se eu estou preparado. Essa que é a questão. Seja novo ou seja experiente, se eu estiver preparado, amém, irmãos, eu vou entrar nas rodas do Cordeiro e você também. Mas a questão é, como está a sua lâmpada, o seu azeite? Você tem ali se relacionado com o Espírito Santo? Porque é Ele que mantém ali esta lâmpada acesa. Deus, Ele deu uma ordem lá em Levítico, você já leu isso, que eu já preguei sobre isso aqui. Lá em Levítico capítulo qual, pastora? Vamos lá? Em nome do Senhor Jesus, eu já preguei sobre isso aqui na igreja. Não sei se você estava aqui na vez que eu preguei a respeito disso daqui, mas a Bíblia fala aqui em Levítico capítulo 24 que Deus deu uma ordem a Moisés que transferisse ali o recado para o povo de Israel. E qual era o recado, pastora? Olha aí para você ver, por gentileza, irmãos. Levítico capítulo 24, versículo de número 1, em o nome de Jesus. O que diz aí? Acharam? Encontraram, igreja? Amém ou não amém? Amém. O que diz aí? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas. De que maneira, irmão? Continuamente. Diga o seu irmão, é assim, é assim que a sua lâmpada ela deve permanecer acesa continuamente. O teu espírito deve estar continuamente, diariamente em contato, em comunhão com o Espírito Santo. O teu espírito cada dia mais tem que ter essa sede de Deus em você, esta fome de Deus, querer mais, querer aprender, querer se relacionar com Ele. Porque se você não tem essa sede, se você não tem essa fome, se você não tem esse hábito de se relacionar com o dono do azeite, podemos assim dizer, com o Espírito Santo, como que a sua lâmpada ela vai manter-se acesa? As lâmpadas da loucas, elas se apagaram porque acabaram o azeite, porque acabaram o relacionamento. Tem gente que não se relaciona mais com o ser chamado Espírito Santo e precisa, irmãos. A Bíblia orienta que é Ele que é o nosso intercessor, é Ele, irmãos, que ali nos faz lembrar da palavra, é através dele que nos orienta. E eu fico imaginando, se uma pessoa ela não se relaciona com o Espírito Santo, é como se andasse sem orientação. E uma pessoa andar sem a orientação, podemos dizer, é como andar em trevas, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, como proceder, e assim, irmãos, certamente nós viveremos não a vitória, mas o fracasso. Então é importante, é indispensável vivermos em comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, eu não sei o dia que nós teremos este encontro, porque segundo Jesus falou, vamos voltar lá para concluirmos, segundo o alerta, que Jesus ele declara aqui em Mateus 25, no versículo 13, ele faz um alerta aqui. Ele termina a parábola e ele faz um alerta. E qual é o alerta que ele declara aqui, irmãos? Vigiai, pois, porque não sabei o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Há de vir. Ele vai vir, irmãos. Não sabemos quando, a hora, o dia exato, mas sabemos de uma coisa, que ele, o noivo, voltará. E quando ele voltar, que nós possamos estar preparados.
O recado também vai para essas pessoas que estão me assistindo através dessa live. Por isso que eu quis fazer esta live com esta palavra. Jesus vai voltar, e se você não estiver preparado, onde será ali o seu final? Se você não tem ali mantido a sua lâmpada acesa, não tem se relacionado com o Espírito Santo, eu estou te convidando para que você possa vir em nome do Senhor Jesus. Voltar a este relacionamento com o Espírito Santo é muito sério, porque a Bíblia diz que quando Jesus fechou a porta, a Bíblia diz que as loucas bateram, elas foram lá, abra-nos a porta, e a palavra foi muito dura que Jesus falou para elas. Jesus falou exatamente o que? Eu não vos conheço. Misericórdia, pastor. Misericórdia será este dia, mas este dia é real, é verdadeiro. Esse dia vai acontecer, e nós não podemos, irmãos, brincarmos de cristão. Nós não podemos, irmãos, brincar com a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é algo importante, que eu e você devemos sim cuidarmos a cada dia. Ele está falando de religião A, religião B. Ele está falando de relacionamento com o ser chamado Espírito Santo, a qual todos nós precisamos ter. E se não temos tido, que nós possamos passar a ter, porque é muito sério. Jesus, quando ele chega lá em João 14, ele fala exatamente isso para aquele povo: é necessário que eu vá, se eu não for, ele não virá. Então ele tinha uma finalidade, a finalidade é cuidar de nós, a finalidade é nos orientar a cada passo, para que nós não venhamos como essas loucas se perder no meio do caminho, nos distrairmos, né, irmãos? Porque distrações é o que mais o diabo coloca no nosso caminho, para que nós não venhamos nos relacionar com o Espírito Santo. Quantas pessoas estão se distraindo com a Netflix? Quantas pessoas estão distraindo com amigos? Quantas pessoas estão distraindo ali com o churrasco, com ali coisas que surgem no seu caminho, e estão deixando de se relacionar com o Espírito Santo? Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Tudo dá um jeito, tudo ela consegue, mas para relacionar com Deus nunca dá. Sempre cansado, sempre ali ocupado, nunca dá. Irmãos, é muito sério o que o Espírito Santo diz a nós nesta noite. Volto a dizer, o que o Espírito falou às igrejas de Apocalipse serve para nós hoje, né? Lembra que eu falei das 7 igrejas de Apocalipse? Que ele fala lá a mesma frase no final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus trouxe aqui a nós essa palavra, que nós possamos acatá-la, guardar no coração e não desperdiçá-la, as oportunidades que Ele tem nos dado, em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Graças a Deus. Amém? Eu gostaria que você aí na sua casa, e vocês aqui também juntamente comigo, se colocasse em pé. Nós vamos falar com Deus nesta hora. Nós vamos colocar a nossa vida no altar de Deus. Nós vamos pedir que Deus venha nos ajudar a permanecer com os nossos ali, irmãos, as lâmpadas, com os nossos azeites, cada vez mais sendo ali abastecido e nunca diminuído. Então eu convido você a fechar os seus olhos agora. Convido você a abrir o teu coração na presença do Pai. Convido você ali se relacionar com Ele. Diga para Ele: Senhor, eu aprendi e eu quero viver aquilo que o Senhor tem falado comigo nesta noite. Oh Deus querido, Deus maravilhoso, aqui estamos diante da Tua presença, meu Pai. Nesta noite que o Senhor tem preparado